de onde vem o magnetismo? Porque a gente Ah, fala sim. tanto disso, né? De onde se origina esta energia curativa, sobretudo curativa, mas ela se manifesta em uma variedade de formas e, digamos assim, com sintomas ou com repercussões diferentes de acordo com o direcionamento que a gente dá a essa energia, né? Na verdade, a gente pode dizer que temos dois elementos no universo. O elemento material e o elemento ou o princípio espiritual. O princípio material, que é uma transformação do fluido cósmico universal, que é a base de tudo que existe em todos os universos. E como estou falando isso, estou falando nesse conceito mais novo da ciência do multiverso, né? Todo o universo ele é criado a partir desse fluido cósmico universal e também do princípio inteligente que vai animar a matéria, dando qualidade e intelectualizando essa matéria ao longo das eras dos milênios, né? Então, o fluido cósmico ele passa por inúmeras transformações até ele entrar em contato com a atmosfera do nosso planeta, né? Ou dos planetas espalhados no universo, né? Então, uma é a natureza dele no espaço e outra é a natureza desse fluido cósmico, que os antigos também chamavam de éter, né? Mas é um nome que já está em desuso, né? Há mais de um século não se usa mais esse termo éter para se referir ao fluido cósmico. Então, ele vai sofrendo transformações até chegar na ambiência de um planeta. E aqui ele é misturado, então, com a atmosfera planetária, que também já é uma transformação desse fluido, mas digamos que ele passa a impregnar essa atmosfera e o ser vivo, né, tanto o ser humano quanto os animais, vegetais, então, absorvem através da sua respiração, através de outras formas também em que este fluido é assimilado pelos seres vivos, né? Absorve e se transforma no corpo humano naquilo que nós chamamos de fluido vital, né? O fluido vital, então, ele é impregnado desta energia. E em contato, então, o fluido vital, né, que é através da transformação dessa matéria cósmica original, né, o fluido vital, junto com a presença do intelecto, a presença do ser pensante, do ser que vibra e que vive, que dá qualidade viva a essa matéria, aí o magnetismo surge, então, como uma força primordial no universo e que se manifesta de variadas maneiras em cada mundo ou em todos os mundos, né? Estou falando ou em todos os mundos, porque nós só conhecemos aqui a natureza física da Terra e dos demais mundos nós temos, então, uma leve ideia, segundo os espíritos passam, ou passaram desde a codificação espírita até nos dias atuais. Então nós temos o magnetismo, então, que dá essa qualidade, né? Dá digamos, esse formato no ser humano, e ele pode ser posto absorvido pela respiração, quando você faz exercício físico, com alguns exercícios mentais também, né? E aí ele vai se transformando e assumindo a característica curativa. Então eu tenho o magnetismo que eu posso utilizar apenas para atrair matéria, atraindo seres humanos, influenciando seres humanos, mas a influência não é uma influência mágica, né? É a energia magnética, por exemplo, um orador. Quando a gente fala, poxa, esse cara tem carisma, ele sabe envolver a multidão. Isso é magnetismo. Isso que a gente chama de carisma. Isso que em algumas religiões de matriz africana se chama de axé. Essa pessoa tem axé. Ele já tem um magnetismo muito forte, muito presente. E, em geral, ele tem uma ascendência sobre o grupo, sobre a comunidade onde ele transita, com a qual ele lida no dia a dia.
E temos as diversas pessoas que trabalham com curas, né? Cura psíquica, cura mediúnica, né? Paranormal, né? Veja bem, são diferentes formas de apresentar a cura. Por exemplo, quem trabalha com reiki está absorvendo deste fluido cósmico, deste magnetismo que passa pelo ser humano, e à medida em que passa por mim, independente do nome que eu dê, se é magnetismo, se é reiki, se é outra coisa qualquer, outro nome qualquer, mas passou pela estrutura psicofísica, ele já fica impregnado da qualidade do fluido da pessoa, impregnado da vontade, impregnado dessa qualidade fluídica que o ser humano dá, né? E aí ele passa a ser irradiado de acordo com a força do pensamento que é empregado ali. Então, por exemplo, a intensidade do fluido magnético que eu consigo irradiar de mim depende da minha concentração, depende da quantidade de força mental que eu coloco e também da minha capacidade de fazer isso cada vez mais sabendo o que estou fazendo. Então, desde o feiticeiro que faz alguma coisa lá nos recantos da África, aqueles supostos feiticeiros modernos que tentam copiar aquele que faz, né, as suas mandingas ali, até mesmo aqueles que curam com ervas ou curam através das mãos, aqueles que curam fazendo cirurgias, todos utilizam do magnetismo em maior ou em menor grau, né, de intensidade e, portanto, de relevância para atingir o seu objetivo. De maneira que o magnetismo, a gente poderia dizer que ele é um instrumento também, ele tem uma qualidade de ser um instrumento que pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Eu vou me explicar. Eu tive uma pessoa na minha família que ela chegava e olhava para uma planta e que falava assim, odeio essa planta, detesto essa planta. No outro dia a planta estava murcha. Eu já vi casos de pessoas que conseguem secar a samambaia com o olhar dela. Isso é o magnetismo. A gente até chama, né, por falta de riqueza de vocabulário, nós chamamos muito de magnetismo reverso, quando a pessoa consegue, às vezes nem é consciente, isso a maior parte nem é consciente, mas ela consegue fazer com que a polaridade magnética se inverta, ou a polaridade energética de um ambiente das pessoas se inverta, e a pessoa, ao invés de ser beneficiada, isso acaba causando mal-estar, né? E às vezes tem casos em que causa um mal físico até. Então, essa pessoa tem um magnetismo que a gente fala que tem uma ação reversa, né? Mas a maioria dos que possuem facilidade de manipular o fluido magnético fazem para ajudar, para curar o ser humano, né? O médico que está atuando ali no seu consultório, na sua função de médico, ou como terapeuta, de um modo geral, ele está usando do magnetismo que ele tem, né? Esses dias eu estava no consultório de um médico amigo e ele falando comigo assim, Robson, eu fui atender uma pessoa e falei assim, isso aqui não é para mim, eu não sei o que fazer. Ele falou assim, de repente eu percebi minhas mãos formigarem, como se uma leve dormência tomava conta de minha mão, e eu falei assim, bom, mas Deus vai me conduzir, né? E olha que não é nenhum médico que a gente diz que seja espírita, não. Ele falou assim, ele disse que até pensou em mim na hora, falou assim, tomara que os amigos do Robson me ajudem, né? Se referindo aos espíritos. Ele falou assim, será que eles ajudaram? Eu falei assim, você fez uma evocação direto e sentiu na mão dele, né, um resultado imediato. Ele disse que a hora que foi atender o paciente, fazendo a cirurgia, ele descobre que a metodologia dele, que até então ele achou que não funcionaria, produziu verdadeiros milagres no paciente. Ele falou assim, eu me senti chocado com o resultado positivo. Ele falou assim, eu não sou capaz de fazer aquilo. Não era somente eu, né? Então ele utilizou também o magnetismo, né? Então esse fluido magnético, também no ser humano, gente,
ele está muitíssimo ligado ao fluido vital, ao ectoplasma. É como se uma coisa estivesse impregnado da outra de tal maneira que fica até difícil você identificar, assim, separar um do outro. Didaticamente a gente fala, o ectoplasma produz esse efeito, mas ele está envolvido com o magnetismo do médium que está exudando esse ectoplasma. Então é bom a gente entender que magnetismo tem essa função e esta origem no fluido cósmico universal que, uma vez impregnado, né, pelo espírito, pela característica, pela vontade do espírito encarnado, né, do ser pensante, ele adquire qualidades de acordo com a necessidade ou com a função que ele vai ser empregado. O que é cuidar de alguém psiquicamente, fisicamente, emocionalmente, utilizando o fator do magnetismo, os elementos do magnetismo, né? Bom, primeiramente a gente tem que entender que o magnetismo ele não se faz presente apenas colocando as mãos ou fazendo movimentos padronizados, que a gente chama de passes, né? Esses movimentos são chamados de passes. Não é apenas assim. Então, para cuidar do ser humano, a gente precisa entender, né? Seja esse ser humano encarnado ou esse ser humano sem o corpo físico. O primeiro contato é muito importante. Olho no olho, né? O magnetizador ou a pessoa que vai atender o outro precisa envolver o outro na sua energia. Por isso o olho é um dos instrumentos mais eficazes na transmissão desta energia magnética, desse fluido magnético, né? Então, por exemplo, alguém chega para mim, com o meu olhar, eu já vou, digamos, devassando o mundo daquela pessoa. E, ao mesmo tempo, eu vou acolhendo. E tem uma outra questão que, às vezes, a gente esquece no dia a dia, porque a gente acaba fazendo as coisas muito mecânicas, né? A gente pensa que magnetizar é somente eu fazer os movimentos ali, né? Existem movimentos, existem procedimentos magnéticos bem interessantes, né? E com resultados com eficácia extraordinária, né? Mas existe um procedimento que a gente esquece, que é o acolhimento, abraçar. Nessa situação de abraçar, né, não é só o abraço físico, mas é acolher o ser humano para que ele se sinta amado, que ele sinta que alguém importa com ele. Então, quando eu falo em trabalhar o ser humano com magnetismo, eu tenho que, desde o início, fazer com que esta pessoa que me procura, em qualquer posição que eu esteja, ela sinta que ela é importante, e que neste momento eu estou ali inteiramente à disposição dessas energias superiores, mas que ela, como ser humano, ela vai encontrar abrigo. Isso já resolve, muitas vezes, gente, mais de 50% dos problemas que a pessoa traz. Porque ela precisa se sentir amparada, abraçada energeticamente, magneticamente. Começa aí a função de cuidar da pessoa com magnetismo. Então, se você não tiver um coração aberto para isso, se você não tiver uma disposição de acolher o outro, você pode usar a técnica que for e vai ser somente técnica, porque não vai conseguir movimentar e dar direcionamento ao fluido magnético. Tem muita gente que fala assim, eu só precisava disso, de ser abraçado. Na verdade, ela queria dizer outra palavra, né? Ela fala de ser abraçado porque é o jeito que muitas vezes a gente recebe as pessoas. Não, ela queria dizer assim, eu precisava ser amado. O amor é o magnetismo, né? E no seu mais puro grau de sofisticação, digamos assim. Então, quando você acolhe o indivíduo de maneira verdadeira, e nós estamos aqui para isso, nós estamos como terapeutas do espírito para dar a atenção que a pessoa não tem no dia a dia e falar, fulano, você importa para mim? O que eu posso fazer para te ajudar, para transformar seu dia num dia mais feliz, para colocar sorriso em seu rosto? A pessoa precisa sentir.
Se eu tenho essa disposição e tenho esta atitude, começa aí o cuidado magnético. O magnetismo, como ele guarda ele é impregnado de uma energia mais sutil, de uma energia, de um fluido vital muito grande, então nós vamos ver que ele vai encontrar uma ressonância muito grande ali no duplo etérico. O duplo etérico é o corpo físico, né? Nós temos o corpo físico denso, o duplo etérico, que é um corpo físico menos denso, depois o corpo espiritual ou psicossoma, corpo mental inferior, corpo mental superior e aí em diante. Mas o que nos importa na nossa fala é até o corpo mental, né? Esse corpo mental inferior e superior, ou concreto e abstrato em outras linguagens, né? Então, como ele está impregnado muito forte desse fluido vital, o primeiro impacto dele vai ser justo no duplo etérico. Por que isso? Porque no duplo etérico onde estão localizados os órgãos imateriais, que são aqueles que nós chamamos de chakras, né? Que são transformadores vivos de energia. Então, quando assim que eu emito a energia magnética, o raio magnético, a onda magnética, ele vai diretamente entrar em ressonância com órgãos imateriais, justamente com os chakras. Os chakras estão localizados no duplo etérico. Então, enquanto é bom a gente entender um pouco da fisiologia, né? Enquanto o corpo físico, nós temos os plexos nervosos, os principais são os 7 principais, exatamente próximo a isso, digamos, numa dimensão ligeiramente diferenciada, onde estão os plexos nervosos ou entroncamentos de nervos. Ali estão localizados os chakras no duplo etérico e no corpo espiritual os centros de força. Então, exatamente pega na mesma, digamos assim, na mesma linha de confluência tudo isso. Então, ao atingir o duplo etérico, ele tanto dá uma descarga nos plexos nervosos, o fluido magnético, e aí ele é direcionado segundo o pensamento da pessoa que está manipulando o fluido, né? Para este ou aquele problema, né? Para a solução deste ou aquele problema, ele dá uma descarga ao mesmo tempo aí quanto nos chakras, desobstruindo, liberando as energias que muitas vezes estão acumuladas, e vai ter uma repercussão nos centros de força do perispírito também. Então, o fluido magnético acaba atingindo esses 3 corpos por excelência. E por repercussão, ele vai agir também no corpo mental, mas principalmente o corpo mental mais concreto, né? Que não tem centros de força, não tem chakras no corpo mental. O corpo mental é como se todos os chakras estivessem reunidos num único foco luminescente, um único foco de luz, né? Ele não tem a forma humana, né? Então é aquela digamos assim, vou usar uma linguagem que nós temos, né? Como se fosse uma bolha de luz flutuante, né? Que irradia, né, daquele ser, né? Que é o espírito revestido de um dos corpos mais sutis, mais finos, mais elementais que tem na sua manifestação no universo. Então, o fluido magnético ele faz isto e atinge todos esses corpos diretamente. Sendo que, é lógico, nós temos vários tipos de passes ou vários movimentos de passe, né? Desde o passe dispersivo, que vem para dispersar as energias densas, contagiosas, de maneira mais suave, mais sutil. Nós podemos ter os perpendiculares, né? Os passes magnéticos, que eles chamavam antigamente de passes de grandes correntes, né? E esses passes eles servem para dispersões mais intensas. Temos aqueles que concentram a energia, aqueles que fazem uma limpeza e também, a depender da distância que eu estou da pessoa que está recebendo, o passe pode ser calmante ou pode ser um passe magnético que concentra mais energia, a depender da necessidade. Por isso que ao longo do tempo foram se construindo, através de observação das reações das pessoas que recebiam o magnetismo,
foi se fazendo os protocolos para facilitar o resultado, né? Então, é lógico que nenhum de nós, a gente não é Jesus, não somos apóstolos da primeira era cristã, que colocava a mão e curava imediatamente. Mas nós temos o poder, o potencial de fazer isso, né? Hoje, raras pessoas têm, e talvez nem seja o ideal hoje, porque o tempo foi passando e nós fomos nos contaminando mentalmente, energeticamente, com várias situações do planeta, né? Então, se você vai e produz uma cura imediata e não dá tempo do indivíduo se refazer, fazer uma reorganização mental e emocional compatível com o novo padrão curativo que ele deseja, você é capaz de eliminar uma ferida, uma doença, e a pessoa continua fazendo as mesmas coisas que levaram a adoecer. Então, é até educativo que os procedimentos magnéticos eles tenham uma escala. Então, faz tantos procedimentos, depois mais tantos. Dá tempo da pessoa entender, da gente explicar, dela ouvir uma palestra, alguma coisa, que ela faça uma reflexão e entenda que o estado que ela está vivendo está intimamente relacionado com o comportamento dela, seja nesta existência ou na existência pretérita, ou mesmo ainda no período entre vidas, entre o desencarne dela e a reencarnação, e que prossegue aqui. Então, se ela não modificar esse padrão de pensamento, conceito e atitude, você vai aplicar magnetismo o resto da vida e a pessoa sai e vai estar impregnada de novo. É um ciclo, né? É um ciclo. Então, a gente precisa entender que o magnetismo também, ele não vai fazer um trabalho tão imediato, porque a pessoa precisa ter tempo de refletir sobre as atitudes que a levaram ao adoecimento. E mais ainda, tem casos, e Jesus enfrentou isso, deixando o exemplo para nós, em que nem foi devido ao erro da pessoa. A gente não sabe distinguir isso. Jesus tinha sabedoria suficiente, tem suficiente para saber. Às vezes, tem casos que perguntaram assim, mestre, quem que pecou? Foi este ou seu pai para que nascesse assim? E Jesus falou, nem este nem os seus pais. Este nasceu assim para a glória de Deus. Tem pessoas que assumem um compromisso de vir com o corpo adoecido para que através deste corpo ela possa indicar o caminho para o outro e falar assim, olha, isso aqui é para indicar para você que eu não preciso desistir de trabalhar, de viver e de fazer as coisas que eu tenho que fazer por causa de doença. Então ela vem como exemplo para o outro. Né? Então, nesse caso, muitas vezes você não vai conseguir eliminar o problema da pessoa, por mais que você queira. Porque a pessoa assumiu voluntariamente na erraticidade vir desse jeito. E quer mostrar para as pessoas, né? Eu vou assim para dizer que eu vou cumprir minha tarefa com doença ou sem doença, com dor ou sem dor. Como exemplo para os demais da sua comunidade, de que a dor não é desculpa para a pessoa não trabalhar. Então ela está dando um exemplo. Olha, se eu for parar por causa de dor, eu tenho isso, eu não vou fazer nunca nada. Então eu estou aqui para dizer para você que apesar disso, tem como continuar. Então tem casos em que a pessoa assume voluntariamente e a grande maioria não é isso, que é um resquício mesmo do que fez, do comportamento equivocado. Ora, o que a gente tem que perguntar na hora de dar, de proceder a esse tratamento magnético será que a pessoa que vai receber o magnetismo, e essa é uma pergunta muito séria, será que essa pessoa está disposta a modificar o comportamento que fez com que ela adoecesse? Ela está disposta a refletir nisso e falar assim, não, eu vou mudar meu comportamento a partir de agora? Ou eu vou curá-la para ela e ela vai continuar fazendo a mesma coisa ou até pior do que ela fazia? Porque tem gente que, apesar de anos e anos de estudo, está piorando com o tempo. Está fazendo concessões com as trevas, seja interiores ou exteriores, concessões como se ela nunca tivesse conhecido nada. Então, ela está fazendo jus àquele processo de adoecimento. E que vai adoecer outras áreas da vida, não só o corpo físico.
vai adoecê-la emocionalmente, vai adoecê-la financeiramente, tudo que ela vai fazer não vai dar certo, porque é um adoecimento, digamos assim, comportamental, gerado por comportamento. Então, a pessoa precisa fazer, tem um nome que se dá no movimento espírita que eu não gosto muito, que se chama de reforma íntima. Né? Mas a pessoa precisa, na verdade, não é dessa reforma íntima, de proibido fazer isso, aquilo. Ela precisa de se reorganizar mentalmente. Eu falo, espera aí, eu tenho que estabelecer metas. As minhas atitudes estão compatíveis, ou pelo menos coerentes com aquilo que é o meu discurso, com o que eu falo com os outros? Não está te pedindo para ser perfeito, está pedindo, no mínimo, coerência. Né? Poxa, eu estou sendo coerente com a ideia que eu estou divulgando, com a ideia que eu represento, o que eu estou fazendo, o meu comportamento, os lugares que eu frequento, as amizades que eu tenho, isso é compatível com tudo isso que eu estou discursando para os outros? Se a resposta for não é compatível, desculpa, você está cavando o próprio buraco. E não adianta lançar a culpa nos outros. Não adianta esperar que o problema resolva milagrosamente, ou que outro venha te salvar disso. Não, você vai sorver enquanto o seu comportamento for discordante daquilo que você está pregando de bom para os outros. Você está dando fórmula de bom comportamento para o outro, mas você não está seguindo, né? Então você não tem base, não está sendo coerente isso. Essa coerência é necessário a gente ter. Será que essa pessoa que eu estou querendo curar, que eu estou levando a cura, ela está preparada para mudar o comportamento que a fez adoecer? É uma pergunta que a gente tem que se fazer.